dia, pessoal. Estamos aqui no LabTech 3DI, dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje eu estou aqui com o Marcos Paulo. Prazer, Marcos. Prazer, Afonso. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui para falar um pouco sobre robótica inclusiva, né, no LabTech 3DI. Então, Marcos, sem mais delongas, conta aí a tua história, como é que surgiu essa ideia do LabTech. O LabTech é um laboratório de impressão 3D inclusiva, dentro do Departamento de Computação da Universidade Rural. O LabTech surgiu para dar suporte a N ações dentro da universidade, dentro do departamento, com impressão 3D, né? E ele surgiu a partir do momento que o ano de 2022 para 2023, 2023 para 2024, eu criei um projeto no estado chamado LabMaker Inclusivo, onde a gente trabalhava a questão da demanda dos alunos autistas, alunos com surdez, toda a demanda que tenha dentro das escolas para inclusão. E aí a gente imprimia materiais didáticos, tudo isso. Então o ano de 2023 para 2024, a gente fez um projeto com mais de 20 professores da AE, que são atendimento especializado educacional. E esses professores trouxeram demanda deles de atendimento com alunos. E a gente imprimia os materiais para dar suporte. Material de química, material de matemática, de física, N materiais que poderiam dar suporte ao ensino das diversas áreas de conhecimento dentro da sala de recursos, né? E aí, a partir do Estado, infelizmente, esse projeto finalizou, e aí recebi a proposta da gente montar um laboratório com essas mesmas características dentro da Universidade Rural, e o departamento de computação, através do professor Rodrigo, ele nos recebeu, e aí a gente fez a proposta ao CTA do departamento, e o CTA nos cedeu uma sala, e aí começamos a implantação desse laboratório. Esse laboratório começou também através da Rede de Inovação de Robótica do Estado de Pernambuco, coordenada pelo professor Francisco, e esse laboratório dá suporte a essa rede de inovação de robótica, né? E aí, a partir da rede de inovação, vieram alguns parceiros, entre eles a Beehive, que é uma empresa de impressão 3D aqui do Brasil, e começou a fornecer impressoras doadas para a rede de inovação especificamente. E a gente, junto com algum laboratório que eu já tinha, um laboratório de pesquisa meu, a gente começou a desenvolver projetos voltados para a área de impressão 3D. O ano passado, nós submetemos, através do professor Rodrigo, como coordenador geral, novamente ao edital FACEP, o mesmo edital que em 2023 eu consegui ir lá pelo LabMaker. A gente fez o edital de apoio à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nós conseguimos um recurso de R$ 5.000 para a compra de materiais para a exposição na área de ciência e tecnologia. Então, compramos placas Uno, vários materiais, filamento para impressão de várias coisas. E aí a gente conseguiu desenvolver esse projeto, está desenvolvendo esse projeto aos poucos aqui dentro do Departamento de Computação, né? Então ele surgiu a partir de uma demanda que já é existente, porque assim, a gente pensar a tecnologia, pensar a inclusão, pensar a robótica ou pensar a impressão 3D, e a gente começar a pensar isso como um lado inclusivo, ele não dá N possibilidades da gente atuar dentro da educação, né? E aí a gente está dentro da universidade, a gente está dentro da academia, onde a universidade ela tem que estar dando suporte à sociedade. E isso a gente, em 2024, começamos a fazer a partir do momento que a gente começou a dar formação continuada para pessoas, para alunos da universidade, para pessoas de fora da universidade, através da rede de inovação. Nós agora estamos dando informações também para as UTECs, que são a unidade tecnológica da Prefeitura do Recife, também dando esse suporte. Então, a Rede de Inovação de Robótica do Estado, ela faz parte da SECNI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, dentro do projeto da FACEP, foi feita a Rede de Inovação de Robótica. E aí, o LabTech 3DI entra como uma das propulsoras de subsidiar recursos tecnológicos na área de impressão 3D. Então, é isso que a gente surgiu aí, esse processo. Pô, massa, show de bola, velho. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum projeto assim que te marcou? Alguma história? Porque vocês trabalham com inclusão aqui, né? Então, alguma história de algum aluno que você puder contar? Sim, a gente tem esse primeiro a gente tem um projeto que foi feito pela Rede de Inovação, com apoio da Rede de Inovação fora daqui, e outro que estamos aqui dentro da universidade. O primeiro foi um aluno autista, que a gente teve uma professora lá no governo do estado, que a gente deu apoio a ela. O aluno autista, ele não fazia as atividades porque ele não pegava no lápis, ele tinha aversão a lápis. E aí, dentro da proposta lá, cada professor que atendia o seu aluno, ele fazia um projeto usando a impressão 3D. E a gente dava apoio a tornar aquele projeto real. E aí, simplesmente, só que o aluno ele tinha hiperfoco no mundo, na imagem do mundo tridimensional, né? E aí, o que que a gente fez? A gente pegou esse hiperfoco dele, a gente simplesmente pegou o mundo, reduziu ele e colocamos na ponta do lápis como se fosse uma borracha.
E aí, a partir desse processo, esse aluno ele começou a tomar banho, a dormir, a fazer atividade. Então, assim, modificou totalmente a história dele dentro desse processo. Uma simples impressão, que gastou, acho que no mínimo 20 gramas de filamento, resultou na modificação de atitude, de estrutura para ele, da subsídio para ele, para aquilo que ele tinha como hiperfoco. Dentro do LabTech 3DI, já dentro da universidade, através do NACE, Núcleo de Acessibilidade da Universidade Rural de Pernambuco, nós conseguimos, através da a sua gestora, Carla, a liberação de 2 vagas para o LabTech 3DI, para alunos monitores, que iam ajudar outros alunos a desenvolver projetos e assim diante. Nessas 2 vagas, nós conseguimos colocar 2 alunos surdos aqui dentro, aluno do Departamento de Computação. Nós temos aqui o aluno Marcos e também o aluno Gustavo, são alunos daqui da Ciência da Computação, aqui da universidade. E eles são surdos. E aí, o outro que eu digo assim, quando eles chegaram aqui, eles disseram, poxa, a gente nunca teve uma oportunidade de estar dentro de um projeto assim. Nunca a gente tivesse essa oportunidade. Porque uma das dificuldades que tem é a comunicação. Certo. Então, como eu sou da universidade hoje, eu sou técnico tradutor e intérprete da Universidade Rural de Pernambuco. Eu sou dessa área de inclusão há 25 anos. Então, uma das dificuldades que eles não têm aqui é comunicação, porque a gente se comunica tranquilo. Hum. E aí, a partir do momento desse processo, a gente começa a ter uma nova perspectiva de inclusão. A gente começa a fazer com que eles se preparem para que eles possam fazer uma inclusão a partir do aluno surdo que não tem a oportunidade de ter robótica. Então, esses alunos, esses 2 monitores, eles dão apoio aos alunos da universidade que vêm aqui no LabTech com dúvida, com alguns processos de impressão. A gente sempre recomenda aos alunos a procurar seus professores, fazer projeto conjunto com o professor, e aí sim, o professor junto com o seu aluno trazer esse projeto para cá para a gente possa desenvolver junto, submeter também ao diretor do departamento. E a partir do momento que a gente fez isso, a gente criou a primeira equipe de robótica inclusiva. Então, nós temos esses 2 alunos, o Marco e o Gustavo, e agora está entrando a aluna Lorena, que é de zootecnia. Ela está entrando na equipe de robótica, mas não é uma robótica, vou fazer robótica para competição, eles vão competir. Mas a robótica aqui, ela envolve muito mais coisa. A impressão 3D junto com a robótica envolve o pensamento inclusivo. As decisões têm que ser tomadas a partir do momento do processo de inclusão. E aí, esse processo de inclusão ele é tomado desse jeito. E aí a gente começa a desenvolver projetos na área de zootecnia, a gente está pensando em algumas coisas, na área de ciência da computação e em diversas áreas para a gente poder desenvolver esses projetos. E aí, a partir do momento que você cria uma equipe de robótica inclusiva, você cria uma outra situação. Você cria a necessidade dos projetos que envolvem competição de robótica pensar inclusivamente. Porque como é que eu vou fazer lá? Vou dar um exemplo bem claro. Como é que eu vou mandar lá startar uma competição, que eu vá fazer uma competição de combate, se eu não tiver a parte de visual? Porque ele não vai ter auditivo, o surdo não vai estar escutando o já. E aí, se eu fizer o já, a fala junto com o movimento, a fala normalmente chega primeiro por causa da propagação do som. Tá. E é ideal que seja somente o movimento da mão. Por quê? Porque tanto vai ser os 2 lados visuais. E aí dá oportunidade para o aluno surdo competir de igualdade. E também o acesso à informação, à tecnologia, tudo isso. Pô, massa. Então, como é que se alguém se interessar, tem que ser daqui da Rural para participar? Normalmente a gente tem aberto para alunos da Universidade Rural, né? A ideia nossa é incentivar os nossos alunos a fazer esse processo inclusivo, mas através da Rede Inovação. A Rede Inovação de Robótica do Estado de Pernambuco, ela está em todo o estado. Você pode fazer parceria através da Rede Inovação, e através da Rede Inovação a gente é um laboratório de apoio. E isso significa que formação continuada, normalmente a gente abre pela Rede Inovação Formação Continuada. O ano passado, foram ministrados 3 cursos de formação continuada em impressão 3D, levando a questão da inclusão também, levando a questão de utilização das impressoras para subsidiar várias possibilidades educacionais, né? E aí, pela Rede Inovação, aí é um universo, né? Porque a Rede Inovação envolve o estado todo de Pernambuco, a gente consegue dar subsídio para dar treinamento e tudo isso. Claro, muitas vezes vão ter que se deslocar para aqui para o laboratório, para a gente poder ter as formações continuadas. Um exemplo são os UTECs, que estão chegando aqui, as unidades de tecnologia da Prefeitura de Recife. Nós estamos dando formação agora em 5 UTECs que vão acontecer formações. Uma UTEC já aconteceu mês passado. Esse mês agora de março vão ser mais 4 UTECs que vão ter formações aqui. A ideia é que os UTECs são as unidades de tecnologia da Prefeitura de Recife que são responsáveis de ministrar cursos, preparar professores para a área de tecnologia. Eu tenho muito orgulho, assim, que eu fui estagiário das UTECs. Eu fui estagiário do projeto da UTEC, né? Eu fui estagiário na Escola Padre Henrique, que é uma escola para surdos, é uma escola bilíngue.
onde o antigo diretor era o Zé Carlos, que era o diretor daquela época, Fátima e Zé Carlos, e que esse projeto aqui de robótica, com esse simples carrinho, um simples carrinho todo impresso em 3D, com a barrinha de futebol, a gente vai conseguir levar lá para o Padre Henrique, para que os alunos surdos, não vindo de mim, intérprete de Libras, não vindo de mim, professor da área de língua de sinais, mas sim dos alunos surdos do Departamento de Computação, irão fornecer formações continuadas para os alunos, preparar os alunos para as competições de robótica. Então, é aquilo que a gente disse, a gente tem que fazer uma ação que envolva a inclusão, esse processo todo. E a nossa inclusão aqui principal vai ser fazer com que as crianças surdas possam sonhar com a tecnologia dessa forma. Gostei, massa. Pessoal, estou aqui com o Marcos e com o Gustavo, são dois monitores surdos do Labtec 3D, e eu queria perguntar a eles aqui o que que passou, o que que vocês tiveram de experiência que marcaram a vida de vocês aqui no Labtec, algum momento, um conhecimento, algo que mudou a vida de vocês. Marcos, você pode falar aí pra gente? Antes do Labtec, né, o sinal do Labtec é esse, o sinal do Labtec é este. Antes do Labtec, eu e Gustavo, a gente estava muito conversando e preocupado, né, com os caminhos que seriam criados, né, os caminhos que seriam criados a partir dos nossos estudos, né. Então, preocupado na questão do trabalho e tudo isso, nas oportunidades, nas experiências que a gente ia vivenciar, nas experiências que a gente ia vivenciar. E aí eu sempre conversei com o Marcos, sempre junto com o Gustavo, conversando com ele sobre isso, sobre esse processo. E aí Marcos chegou aqui no DC e aí criou o Labtec 3DI e aí convidou a gente também a participar dessa oportunidade de estar dentro do Labtec 3DI. E a gente veio para o Labtec 3DI e a gente sentiu totalmente diferente aqui dentro. A gente sentiu que era verdadeiramente, que existia verdadeiramente algo que a gente pudesse sentir participando e tal. E a participação aqui é diferente. E a experiência, a minha mente abriu totalmente para esse processo. E assim, e aí eu venho divulgando para outros surdos, para os surdos fora, para os outros surdos ficam admirados, dizendo, não, existe isso, existe robótica, o surdo pode participar desse processo da robótica e tudo isso. Não, então vai lá, Marcos precisa estar criando ideia de robótica, competição para surdos e tudo isso. Então, urgente, a gente precisa chamar o grupo de surdos, com pessoas interessadas, com eles, surdos interessados a participar desse processo de robótica. Claro, Marcos junto, sempre está junto, o Marcos está sempre, o Marcos Paulo sempre está junto. E aí, assim, e aí esse processo, inclusive, de ensinar o surdo, é preciso a gente ter esse processo de ensino para o surdo. Dentro da escola pública, nós temos alunos surdos que não tem a questão da robótica lá, e a gente precisa, e a questão da língua de sinais, a robótica com a língua de sinais, e a gente precisa fazer com que eles entendam que existe isso, precisa mudar um pouco a mente deles sobre isso, trazer a questão da robótica, de todo esse processo, e eles possam crescer, então eles possam perceber, e a robótica, inclusive, ela possa crescer também. Um futuro tão distante não, a gente quer um futuro mais rápido, a gente quer um futuro agora, né? E essa é uma das coisas. O surdo, tanto o cego, o cadeirante, todos, a gente precisa ter esse processo de inclusão. E essa, a parte da inclusão, ela, eu sei que é nova, mas é importante ter isso. Pô, massa, velho. Então a gente vê que robótica não é só robôs. Né? Uma frase que eu escutava muito na minha época é que tem toda essa parte de inclusão. E aí é verdade, Rafael, robótica ela muda vidas. A parte de robótica e tudo isso não é só robô, então ela muda vidas. E aí, se o Gustavo também concorda, eu concordo com o Marcos nisso. O Gustavo tá dizendo que concorda com o Marcos nesse processo. Pô, cara, eu fico muito feliz em saber que a gente tem um futuro, que a gente pode levar a robótica para cada vez mais pessoas, e essa é a missão da Robô Livre, a gente levar que cada um pode construir um robô, o nome robótica, né, de robô, mas a gente pode crescer para mais coisas, né? A gente pode crescer como pessoas, como profissionais, não só como desenvolvedores. Então, uma satisfação que a gente tem em poder ver esse tipo de acontecimento. Isso é mágico. Só a robótica que a gente consegue ver. Eu tenho muito a questão da robótica livre, né? A robô livre. Eu acho que é importante, por exemplo, ajuda dentro desse processo, ajudar os grupos de surdos, me ajudar também, eu acho que ajudar um pouco. Eu sei que é um pouco difícil
entender um pouco sobre a robótica, sobre a questão. Mas, assim, a partir do momento que a gente começa a se ajudar, a gente começa a criar os conhecimentos novos, tudo isso dentro da robótica, e aí começa a ter esse aprendizado. E é essa é importante, é as parcerias que é importante, né? As parcerias que é importante nesse processo. Então, só dizer isso. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Gustavo, pela participação. Massa. Então, para encerrar aqui, você tem algum conselho para algum professor, um técnico, um aluno que queira participar da robótica, mas de forma inclusiva? Você tem algum conselho para dar? Eu acho que a primeira coisa, assim, nós sabemos que eu sou professor do Estado também, e eu sei que o professor ele está lá com muita coisa. Ele está Sim. muito sobrecarregado de informações, de conteúdo, de material e tudo isso. Mas eu acho que o pensamento, inclusive, ele sai da pessoa que está naquele processo de inclusão, o aluno surdo, o aluno cego. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que ouvir os participantes desse processo inclusivo para poder pensar a inclusão para eles. Eles devem passar para a gente qual o norte que a gente deve caminhar. Não adianta eu chegar para a inclusão, eu como vidente, chegar para um aluno cego e dizer, vamos fazer inclusão. Aí eu como ouvinte, chegar para um aluno surdo, vamos fazer desse jeito. É muito melhor que o surdo diga dentro desse processo de inclusão. Então, por isso que nossos alunos surdos estão aí. Eu acho que o que a gente deixa de mensagem é tudo é possível. Claro, necessita de parceiros, a RoboLivre é um parceiro, a InfoShield é um parceiro, a Rede de Inovação eu acho que é a mola propulsora do processo, é ela que vai fazer esse processo tudo acontecer, né? O DC, o Departamento de Computação, através do seu diretor, professor Rodrigo, é uma pessoa que vem incentivando esse processo, incentivando tudo isso. A Universidade Rural vem incentivando isso. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa que pessoas acreditem. Porque eu acho que o que diminui as ações hoje são a falta um pouco da tecnologia, mas as possibilidades são inúmeras. Então significa que se você sonhar, se você pensar e se você acreditar, a gente dá um jeito de construir, a gente dá um jeito de fazer, vamos correr atrás e assim diante. O que a gente não pode fazer é deixar esses alunos à margem, e aí eu digo para os alunos surdos, vamos para competições, vamos correr, vamos fazer tudo isso. Show, cara. Marcos, muito obrigado, cara, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui no Abtec. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês. Se vocês queriam participar de alguma competição inclusiva ou não inclusiva, participem. A robótica ela traz muitos benefícios além de robôs. Até a próxima.